Estamos iniciando o primeiro jornal alternativo do ano de 2015. Então vamos começar desejando um ótimo e feliz 2015 para todos nós. E vamos começar com uma oração de Saint-Germain, que eu estou estudando bastante e gostando bastante, porque é sempre coisa muito positiva. Aí vai a oração falando na presença eu sou, que é o nosso eu superior. Eu sou o Senhor do meu ser. Eu declaro que o céu e a terra se movem, trazendo-me no plano tridimensional tudo o que eu projetar no meu plano mental. Conforme eu me permito sentir a verdade, minhas palavras sempre me abençoam e abençoam o mundo ao meu redor. Estou liberado do meu passado e sou uma nova pessoa. Eu sou maravilhoso, poderoso, lindo e um mestre com poderes de manifestar a abundância. Eu escolho dizer a verdade e viver de acordo com a minha verdade hoje e sempre, conforme a verdade me liberta. Hoje eu experimento receber tudo o que quero. O que eu quero hoje é... Aí você pensa e declara mentalmente o que você quer hoje e o que você quer para todo o ano de 2015. Declarando isso, você continua. Eu aceito esta manifestação completamente. Eu sou fortalecido e inspirado por minha presença eu sou. Eu inspiro e fortaleço todos ao meu redor com minhas atitudes e exemplos. Eu contribuo para a minha felicidade e também procuro trabalhar para a felicidade do meu mundo. Eu sou um presente precioso de Deus e sou amado totalmente. Obrigado, Deus, eu sou. Deus, eu sou. Deus, eu sou. Então vamos todos trabalhar mentalmente, conscientemente, para que 2015 seja um ótimo ano, não só para nós, mas para todas as pessoas. E hoje nós vamos ter, como sempre, entrevistas muito interessantes. Hoje temos 2 entrevistados, o René Schubert e a Gláucia Paiva, e vamos falar de constelações familiares, sistêmicas e também de pedagogia e educação sistêmica. Eu quero aproveitar, como estamos começando o ano, de falar para vocês que estamos fazendo uma promoção durante todo o mês de janeiro com o kit Yoga para os olhos, o livro e o óculos furadinho que não tem grau, mas que são excelentes exercícios para melhorar a nossa visão. Como eu já falei uma vez para vocês, eu usei óculos 58 anos seguidos, e fazendo os exercícios do livro Yoga para os olhos e usando um pouquinho o óculos furadinho para leitura, para trabalhar no computador, minha visão melhorou bastante e hoje eu não uso mais óculos de grau. Então eu gosto muito de divulgar isso para ajudar as pessoas que têm problemas de visão. E agora nós vamos começar a conversar com a Gláucia e com o René. René, você esteve num congresso, né, de pedagogia, educação sistêmica, você esteve fazendo uma palestra, como é que foi? Explica um pouquinho como é que foi o congresso. Boa noite, Roberto, obrigado. Sim, eu estive recentemente no congresso, organizado pela Conexão Sistêmica e pela Gláucia Paiva, que está aqui. E nesse congresso nós trabalhamos a questão da pedagogia e educação sistêmica, e eu fui lá como psicoterapeuta falando um pouco do olhar, né, da psicologia e também do trabalho como facilitador, né, como eu vejo a questão sistêmica dos pais que me procuram em consultório, muitas vezes encaminhados por escola. Então eu trabalho a demanda da escola, a demanda dos pais e finalmente aquilo que aparece na criança, né? Que às vezes está lá para fazer uma avaliação psicodiagnóstica ou muitas vezes está lá para fazer exatamente um atendimento psicoterapêutico. E através dos recursos sistêmicos, da abordagem sistêmica, eu trabalho com esta criança, incluo os pais e também a escola. Então nós sempre trabalhamos todos os sistemas, né? Todos os discursos que envolvem essa criança.
Porque quando ela está lá no consultório, ela está junto com os pais, ela traz os pais juntos, através de magos, através de símbolos, e também ela traz o discurso que a própria escola, que a sociedade tem sobre ela. E nós trabalhamos tudo isso, né? Em duas pessoas, eu e ela, trabalhamos todas essas outras relações que estão lá presentes. Agora, então, a Gláucia vai nos explicar detalhadamente o que é a pedagogia e educação sistêmica. Eu mostrei para ela a minha foto carregando o meu netinho, que vai fazer 2 meses daqui a alguns dias, e ela disse que é muito importante também a presença do avô. Então, eu quero ouvir exatamente como é que eu posso ajudar bastante o meu netinho. Gláucia, boa noite. Vamos falar de pedagogia e educação sistêmica? Vamos sim. Boa noite a todos. Eu também desejo que o ano de 2015 seja muito construtivo e que a iluminação chegue assim, bem pertinho da gente, para a gente conseguir enxergar o que precisa. Exatamente. E transformar as dificuldades. Pedagogia e educação sistêmica é uma abordagem nova que é baseada no pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico ele está estruturado em 2 linhas de raciocínio. A fenomenológica e a construtivista, né? A fenomenológica, ela trabalha com a necessidade que nós temos de pertencer ao bando. E o construtivismo, ele trabalha com a individualidade, com a autonomia e um ser dentro de um sistema, né? Então, essa abordagem que é para pais, terapeutas e educadores, é uma abordagem que tem várias atitudes e posturas que nos orienta desse ponto de vista, de que forma equilibrar a necessidade de pertencimento que nós temos do bando, para que a gente não se limite dentro daquele sistema e não consiga ter individualidade, senão a nossa autonomia ela fica comprometida. Isso gera vários sintomas psicológicos, né? Ao mesmo tempo, a nossa necessidade de pertencer, ela é genética, porque isso vem dos mamíferos. Em bando nós temos mais chances de sobreviver. E a força do bando traz uma sabedoria de como fazer isso, né? O bando não é especificamente só família. Nesse caso, sim, porque a gente aprende essa sobrevivência no nosso bando de origem e depois a gente leva isso para os outros sistemas, que é o profissional, que é o escolar, que é o social, mas as nossas referências iniciais vêm do nosso bando, né? Então, em bando a gente tem mais chance de sobrevivência e para ser aceito no bando, eu copio e perpetuo crenças e valores daquele bando, mesmo que eu não concorde. Mas a minha aceitação parte do princípio que eu faço igual, que eu repito, e que assim eu vou perpetuando crenças e valores daquele sistema, né? Isso tem um lado muito positivo, porque o senhor pode passar para o seu neto a sua sabedoria, o seu conhecimento, tudo, todos os aprendizados, né? Mas também vai junto os medos, as inseguranças, os fracassos do sistema, as perdas significativas, as doenças que invadem um sistema e que mexem com todo mundo. E sobre isso a gente não tem controle. Então, a próxima geração, ela herda os sucessos e os fracassos, as alegrias, as tristezas e as crenças a respeito de relacionamento, de que forma eu lido com relacionamento, de que forma eu lido com o dinheiro, de que forma eu lido com a ética, de que forma eu lido com a sexualidade, de que forma eu lido com a religião. Isso são as crenças e valores de um bando. Então, isso está integrado, porque eu cresci vendo isso, ok? Nós temos os neurônios espelhos, que são circuitos neurais que espelham e a gente aprende copiando inconscientemente. Isso já é neurociência. Está provado que a gente copia intenções, emoções e atitudes de quem cuida da gente, inconscientemente. Então, eu acabo perpetuando e fazendo igual. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma necessidade
da individualidade, da autonomia. E aí a gente entra no construtivismo, né? Que é de que forma eu construo a minha realidade. Então eu tenho essas duas forças, a necessidade de pertencer e ser aceito, portanto eu tenho que ser igual, e a minha necessidade da minha autonomia, da minha individualidade. Então, a pedagogia e educação sistêmica é uma abordagem que atua nessas duas grandes forças, para você conseguir se sentir fazendo parte, mas com autorização de poder fazer diferente. Isto é possível, existem técnicas, exercícios e abordagens para isso. E no construtivismo, você conseguir, com a força do bando, a força da sua família, com a sua força, o seu neto vai poder olhar para a vida com suporte. Ele vai poder enfrentar as dificuldades dele, sabendo que atrás ele tem um recurso, ele tem uma força e uma orientação. Certo. E com a pedagogia e com a educação sistêmica, tem atendimento individual, tem trabalho em escolas, né? Exatamente. A gente desenvolveu uma metodologia, são vários procedimentos com os alunos, com os professores, com a direção da escola e com os pais. Então, hoje a gente tem uma escola de pais, desse ponto de vista, que lida com isso. A gente faz um trabalho nas escolas com a coordenação, com os professores, com a diretoria, e os professores atuam nos alunos. Quer dizer, esse treinamento passado para os professores de atitudes e posturas sistêmicas, aonde se equilibra a necessidade do pertencer e se estimula as forças e os recursos para a gente conseguir enfrentar as dificuldades. Por exemplo, o nervosismo diante da prova. Por exemplo, eu chegar de casa e o meu pai brigou com a minha mãe, ou pela falta de dinheiro, ou por alcoolismo, ou por muitas situações do dia a dia. Essa criança chega na escola, ela está emocionalmente comprometida. Isso influencia a forma que ela consegue absorver conhecimento. Então, o nosso foco principal na educação sistêmica é aumentar a capacidade do aluno de absorver conhecimento e desenvolver habilidades socioemocionais nos relacionamentos. Os professores aceitam bem esse sistema? Então, primeiro a gente trabalha com eles, para eles conseguirem passar isso adiante, né? É complexo, mas a gente tem tido resultados muito significativos e que nos dão motivação para continuar nesse caminho. Tem sido muito interessante. E os resultados também. Inclusive, no congresso, a gente teve a presença de pedagogos e psicopedagogos e relataram, inclusive, o sucesso que tem na inclusão de crianças especiais, como, por exemplo, o caso de autismo, que a gente tem todo um trabalho hoje nas escolas de inclusão, né? Só que existe aquela questão de você instrumentar o professor, né, preparar aquele ambiente para aquela criança também se sentir pertencente àquele meio, né? Então, é um treinamento que você faz com esse professor, com esses pais, com esse menino, com os alunos. Então, você tem que trabalhar todo esse holos, né? Todo esse grupo, todo esse sistema, para que o bando todo pertença, não que hajam partes soltas. E sempre há partes soltas, né? Então, o trabalho sistêmico é sempre olhar esse micro, macro e ver as portas, as entradas, as saídas, as relações. Eu acho isso muito interessante, que os professores carregam uma responsabilidade grande, porque tem muitos pais que jogam tudo para cima dos professores. Exatamente. Né? E eles não tinham esse treino, né, para fazer outras coisas além de ensinar as materinhas. Sim, né? exatamente. Então, imagino que o resultado seja bastante bom, né? Isso faz parte da educação do futuro, habilidades socioemocionais. Não se vive mais só de matemática, português ou geografia. Os relacionamentos são tão importantes, o equilíbrio nas relações são tão importantes quanto o desenvolvimento intelectual. E aí também deve melhorar a relação entre as crianças da escola, né? Exatamente. Tanto que a gente percebe quando uma criança especial, como por exemplo um autista, só para pegar um exemplo,
quando você trabalha com a professora, que a professora trabalha o pertencimento dele naquele grupo, naquele pequeno bando, muitas vezes os colegas são aqueles que vão estimular esse aluno a aprender o que a professora está falando. Porque ele está lá, ele tá se sentindo incluído naquilo lá. E muitas vezes essa criança desenvolvendo essa habilidade socioafetiva, ela vai se desenvolver dentro de suas limitações, mas procurando superá-las. Porque ela não se sente um estorvo, ela não se sente um peso naquela sala. Ela é parte do todo. E ela caminha junto com o todo. Uhum. E dentro, assim, por exemplo, nós temos a linha onde a gente trabalha com os pais. Um exemplo, né? Então, quando os pais se separam, né, a criança se sente extremamente insegura. Um dos pontos da educação sistêmica é orientar os pais que o casal pode terminar, a família não. Uhum. Então, a criança ela vai ficar triste porque os pais se separaram, mas ela tem que ter a sensação que a família continua, ela continua tendo um pai e ela continua tendo uma mãe. Então, apesar da tristeza da separação, isso não se torna traumático, porque em muitas situações você tem que escolher um lado. Uhum. E quando se divide a família é que a situação traumática se instala. E isso gera sintomas e doenças psicológicas, físicas em muitas crianças. Então, que os pais consigam manter a família, eles têm o direito de encerrar o casal. Aquilo acabou. E não é saudável continuar junto. E eles têm esse direito. Mas eles têm que preservar a família. Esse, por exemplo, é um dos pontos que a gente trabalha na educação sistêmica em relação aos pais. Deixa eu contar só uma coisinha, Glaucia. Quando eu separei, a minha filha tinha 10 anos. E quando a mãe falou para ela, porque eu não tinha condições de falar que estava separando, era a mãe que queria separar, falou para ela que nós estávamos separando, ela começou a chorar, subiu, ela tocava um pianinho, começou a tocar e a cantar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou te amar por toda a minha vida. E curiosamente, no convite do casamento dela, ela escreveu Nossa. isso, eu sei que vou te amar por toda a minha vida. E isso foi uma das coisas que fez a gente se dar muito bem depois da separação. E também com a mãe dela, né? Agora você também me disse que tem um curso de formação, né? Exatamente. Então, Marianne Frank é uma alemã, ela escreveu um livro sobre a pedagogia sistêmica que se chama Você é um de Nós. É um primeiro livro, já tem coisas mais atuais, mas ela trouxe esse conceito para o Brasil. A partir desse livro, eu gostei muito daquilo, e aí a gente começou a trazer para o Brasil uma formação. Então, nós importamos um modelo austríaco de pedagogia sistêmica. Nós trouxemos vários professores da Europa e fizemos a primeira formação em pedagogia sistêmica nos últimos 3 anos. E no final dos 3 anos, a gente organizou o congresso. Exatamente porque os alunos se desenvolveram muito. No próximo ano, 2015, ele vai começar, o próximo treinamento vai ser iniciado agora em março, né? E vão ser 2 anos, 2015 e 2016, com 10 módulos. Então, assim, esses conceitos estudados de uma forma profunda, aplicado, autoconhecimento, para que a gente consiga levar isso para o nosso ambiente profissional. Uhum. E o René falou também que até no Piauí vai ter um curso que ele vai participar em 2016. Até no Piauí a coisa já chegou. Então, exatamente. Sinal que está tendo uma ótima aceitação. Exatamente. Né? Como é que vai ser isso? Vai ser um curso também, René? Ele vai começar em fevereiro agora de 2015. A organizadora é Freda Souza, né? E ela está trazendo também alguns profissionais de fora, né, da Argentina, alguns colegas nossos da Argentina e colegas nacionais que vão falar, na verdade, de constelações familiares e também da pedagogia sistêmica. O módulo da pedagogia sistêmica eu que vou dar para os alunos, né? Então, cada um dos profissionais nacionais vai aprofundar uma temática.
como, por exemplo, doença dentro do sistema familiar, relacionamento, a questão de organização, né? Quer dizer, constelações organizacionais, consultoria organizacional, quer dizer, cada um dos módulos vai focar num dos grandes temas do pensamento e da abordagem sistêmica. Ah, muito interessante. E tem atendimento individual? Sim. Com a pedagogia? Exatamente. A gente tem uma linha onde eu atendo assim, ou os pais que trazem a questão do filho, a dificuldade do filho, a falta de atenção, hiperatividade, ou mesmo depressão, ou crise de pânico diante das provas, ou mesmo ela pode me trazer a criança no consultório e a gente faz uma constelação. E os resultados têm sido muito, muito interessantes. Inclusive para hiperatividade? Inclusive para hiperatividade. Ótimo, porque já ouvi muitos pais falarem de aquele remédio que não adianta nada. Muito, não adianta nada e dá efeitos colaterais ruins para muitas crianças, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade. Efeito ele tem. A questão é exatamente a consequência a longo prazo farmacológica, que está sendo pesquisada nos congressos de medicina, inclusive isso está sendo debatido, né? Porque acreditava-se numa tese e a gente está vendo outras vertentes, né, que são perigosas no futuro. Então é bom ter coisas novas para atuar em problemas que, de certa forma, estão muito crescendo bastante. Muito. Inclusive, a Conexão Sistêmica vai organizar também, no próximo ano, a formação das constelações familiares. E o René também vai participar com a gente. Em um dos nossos módulos, ele também vai participar dessa formação com a gente. Que o interessante é a gente agregar, né, já que a gente está falando aqui de formação no Piauí, a gente tem formações hoje em constelação familiar, no trabalho de constelação familiar, Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Exatamente, Fortaleza. Então, estão sendo trazidos para esses diversos lugares os profissionais de constelação familiar, e o pessoal da Conexão Sistêmica também traz esses profissionais de fora, né, de fora do Brasil e dos estados brasileiros, para a gente trocar, para a gente não ficar no mesmo lugar, e sim cada um ir acrescentando com o seu sua experiência. Né? E as constelações é um trabalho muito interessante, né, René? Eu já assisti várias e várias pessoas deram depoimento que tiveram um resultado muito positivo. Muito positivo. Graças a Deus é uma técnica com alto índice de eficiência. Eu tenho consultório há 25 anos, eu trabalho com muitas técnicas, eu já estudei muita coisa e eu posso dizer com muita tranquilidade que o pensamento sistêmico, a visão sistêmica, que é aonde o sintoma aparece dentro do sistema, né? Essa visão, ela traz um resultado profundo e libertador. Estamos chegando no fim do primeiro Jornal Alternativo de 2015. Muito obrigado, Gláucia, muito obrigado, René. Vocês deem só o telefone de contato de vocês para quem quiser alguma informação a mais. Ok. O nosso instituto é conexãosistêmica.com.br e o telefone é 5055-8258. Meu nome é René Schubert e vocês podem me encontrar pelo www.aconstelaçãofamiliar.blogspot.com. E o seu telefone? 11 28 50 33. E se vocês quiserem mais informações, como o meu telefone eu repito mais, vocês podem me ligar que eu dou o contato da Gláucia e do René para vocês. E também, se vocês quiserem mais informações sobre o Yoga para os Olhos ou sobre o Jornal Alternativo Impresso, é só me telefonar no 3063 1115 aqui em São Paulo. 3063 1115. E o Jornal Alternativo Impresso está começando o seu 16º ano. Então, muito obrigado, Gláucia. Muito obrigado, Obrigado, René. boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Ótimo 2015 para todos nós, inclusive para o Evaldo, que está aqui na minha frente.